Olá, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Animados para a nossa primeira aula aqui de programação de aulas quinzenais do YouTube? Bom, seja muito bem-vindo, estou muito feliz de ter vocês aqui. E antes da gente começar a falar do tema dessa primeira aula, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? Para me ajudar. Ative as notificações também. Ativando as notificações, você vai receber de forma privilegiada, né? Assim que eu colocar qualquer conteúdo aqui no canal. E também dá uma curtida, tá? Nessa aula, nesses vídeos. Eu tenho outros vídeos disponíveis aqui no canal. Dá uma olhadinha lá. Se você ficou com alguma dúvida, é só mandar nos comentários que eu te respondo, tá bom? Bom, vamos começar então, né? A gente vai falar hoje especificamente sobre fisiologia, né, e anatomia do sistema respiratório dos nossos pacientes, né, que o nosso foco aqui é a população pediátrica e neonatal. É o que a gente chama, né, de particularidades anatômicas e fisiológicas do sistema respiratório dessa população, que é extremamente importante, né, a gente considerar essas particularidades quando nós, fisioterapeutas, estamos trabalhando com essa população, né? É muito importante a gente considerar essas particularidades, porque são essas particularidades que fazem com que, né, nós que trabalhamos com a população pediátrica e neonatal, a gente sempre tenha aquela frase bordão. A criança não é um adulto pequeno, né? E o neonato não é uma criança pequena. Então, tanto a pediatria quanto a neonatologia têm particularidades importantes e se você trabalha com isso, você precisa saber, né? Para você conseguir garantir um atendimento efetivo para o seu paciente, ok? Bom, primeira coisa que nós vamos falar é sobre quais são essas particularidades das vias aéreas superiores, tá? Dos pacientes pediátricos e neonatais. Então, essa figura aqui, ela é uma figura que faz um resumão, né? Que resume quais são essas particularidades das vias aéreas superiores. Então, nós vamos falar de vias aéreas superiores e também das vias aéreas inferiores, ok? Bom, com relação às vias aéreas superiores, então a gente tem que a cabeça do recém-nascido, né, a cabeça da criança, ela é proporcionalmente maior do que o corpo da criança. Então, quando eu tenho um recém-nascido, por exemplo, né, eu tenho uma cabeça proporcionalmente maior, né? Além dela ser maior, a região occipital é uma região mais protuberante. Então, como o recém-nascido ele não tem controle de cabeça e pescoço, né? Ele tende a ter uma flexão de cabeça e pescoço por esse tamanho ser maior, por essa região occipital ser muito protuberante e que predispõe, né, esse recém-nascido a ter flexão de cabeça e pescoço, né? Porque ele não tem controle para manter a extensão e dessa forma ele faz o quê? Obstrução das vias aéreas, né? Então, ele tem uma dificuldade de respirar quando ele está com essa cabeça fletida, tá? Então, essa é a primeira característica importante quando a gente está falando de vias aéreas superiores. Então, o posicionamento do paciente ele é muito importante, né? Por isso que a gente indica sempre posicionar esse paciente com um coxim entre as escápulas, porque quando eu faço esse posicionamento de coxim entre as escápulas, eu automaticamente proporciono uma extensão de cabeça e pescoço e a abertura das vias aéreas, ok? Segunda característica é que esses pacientes são pacientes, né, principalmente quando a gente está falando aqui de recém-nascido, são pacientes que a gente chama de respiradores nasais. O que significa um paciente ser respirador nasal, né? Deixa eu colocar aqui só um... não. Bom, acho que está dando certo. Opa, vamos voltar. Achei que não estava aparecendo o cursor, né? Então, os
respiradores nasais, esses pacientes recém-nascidos, principalmente, então, eles respiram exclusivamente pelo nariz. Então, por isso que quando esse paciente ele está com uma obstrução nasal ou ele está, né, com alguma dificuldade, então, de entrada desse fluxo aéreo pelas narinas, ele não consegue, como nós, né, adultos, respirar pela boca. Então, ele não consegue ser um respirador bucal. Então, qual é a idade, né? Até qual idade o paciente ele respira exclusivamente pelas narinas? Então, até em torno de 6 meses de idade, né? Esse paciente ele vai respirar exclusivamente pelas narinas. Isso é muito importante porque é essa a idade, né, que o paciente está mais predisposto a desenvolver insuficiência respiratória aguda. A respiração nasal é um dos fatores que predispõe a criança até os 6 meses de idade a entrar em insuficiência respiratória aguda mais rápido do que uma criança maior ou um adulto, tá? Então, todas essas características que nós estamos falando são características fisiológicas, tá? Ou seja, são normais, são esperadas, são comuns para os nossos pacientes, mas que predispõe à insuficiência respiratória aguda mais fácil do que uma criança grande ou de um adulto, ok? Bom, outra característica deles serem respiradores nasais, que contribui muito, né, para eles serem respiradores nasais exclusivos até os 6 meses de idade, é que o recém-nascido ele tem a língua grande proporcionalmente ao tamanho da cavidade oral, tá? Então, a gente sabe, né, que a mandíbula e a maxila, elas são desenvolvidas aí, né, durante a infância, principalmente o ato de sugar, né, é um dos estímulos que predispõe o paciente ao desenvolvimento ósseo, dos ossos da face. E, além disso, esse paciente, né, o recém-nascido, ele tem uma língua grande, ou seja, a língua, ela obstrui a cavidade oral. Então, é mais um fator que proporciona, né, com que esse paciente não respire pela boca, ele respire exclusivamente pelo nariz, ok? Então, predispõe esse paciente mais, né, à insuficiência respiratória do que um paciente maior. Outra característica desse paciente é com relação à cartilagem cricoide. A cartilagem cricoide do recém-nascido, ela tem uma parte mais estreita, né? E o que a gente chama, então, de formato de funil, né? Então, ela começa numa abertura e termina muito mais estreita. O que é isso, né? Qual é o problema da gente ter, então, essa fisiologia, essa anatomia, essa particularidade do paciente recém-nascido? Qualquer obstrução por mínima secreção ou corpo estranho vai, então, obstruir a passagem do fluxo aéreo e esse paciente vai ter dificuldade respiratória e vai ter mais predisposição a evoluir com insuficiência respiratória ou com uma laringite, né? Quadros virais, principalmente, que fazem edema dessa região, né? E dificultam, então, esse paciente de fazer as trocas gasosas de forma adequada. Bom, a gente falou, então, de todas essas características aqui de um lado, né, da figura. E aí, agora nós vamos falar aqui das características do outro lado, que começa, então, né, inicia pela laringe. A laringe, né, do recém-nascido, a característica principal da laringe do recém-nascido é que a posição dela é diferente da posição da laringe de um adulto. Então, por que essa posição é diferente? Então, essa figura é uma figura clássica, né? E é uma figura que está no livro do Postiot. O Postiot, que é um pesquisador em fisioterapia respiratória, né? Ele tem um livro só sobre fisioterapia respiratória em pediatria. É um livro ótimo, eu recomendo muito para vocês, né? É uma das referências bibliográficas, além de todos os artigos, né, que ele tem publicado, que eu utilizei para a elaboração do e-book, né, de técnicas de fisioterapia respiratória, que está disponível para venda, tá? Depois, se vocês tiverem interesse, é só mandar aqui nos comentários, ou então vai lá na página do meu Instagram, que é
Alessa Castro Ribeiro, que o link de compra tá lá na minha bio, tá? Manda mensagem, manda direct, que eu tô à disposição para responder vocês. Bom, então voltando aqui para a figura do Postiot, né? Essa figura ela faz então uma comparação da posição da laringe do recém-nascido, da criança pequena, com o adulto, né? Com um paciente adulto. O que é interessante da gente observar? A laringe do recém-nascido, ela é mais cefálica, ou seja, ela é mais para cima, e além dela ser mais para cima, ela é mais anterior, ou seja, ela é mais para frente. Então, ela é mais para cima e mais para frente, né? Isso faz com que, né, a posição da laringe, ela fique extratorácica, tá? Então, da traqueia, perdão. Faz com que a posição da traqueia fique mais extratorácica na criança pequena, no lactente, né? E com o tempo, como vai desenvolvendo o sistema respiratório do paciente, né? Esse sistema ele se desenvolve até os 8 anos de idade, aproximadamente. Ele vai, né, então, crescendo, se desenvolvendo, e até que a traqueia, ela passa a ser uma parte aí do sistema respiratório, né, um condutor aí do sistema respiratório, que a gente vai considerar como intratorácica, ou seja, dentro do tórax, ok? Bom, então, isso também é uma característica importante, né, que a gente vai levar em consideração quando nós estamos atendendo o paciente. Então, quais são as técnicas que a gente pode, né, fazer uso ou a gente pode levar em consideração que a traqueia está extratorácica para a gente fazer, por exemplo, estímulo de fúrcula, né? Ou com relação ao posicionamento do paciente, ou então com relação à obstrução da via aérea desse paciente. Então, por isso que é importante a gente saber sobre essas particularidades. Aqui, então, uma outra visão, né, de como essa laringe ela se desenvolve. Então, aqui a gente tem um referencial das vértebras cervicais, em que aqui a gente tem, né, a C3, onde está esse númerozinho 3, então C3, C4, C5, C6, C7. E aqui depois começa a torácica. Então, aqui é uma evolução, né, de como a laringe, né, ela vai descendo com relação à altura das vértebras cervicais e, consequentemente, a traqueia também vai se tornando, então, um órgão intratorácico, ok? Então, aqui, a posição da laringe no pescoço em função da idade, né? Então, essa laringe ela vai descendo. Então, aqui é a altura da laringe com relação à idade. Então, recém-nascido, né? Como que é essa altura da laringe? Ela tá lá na região de C3, e aí ela vai descendo para C4, C5, né? Aqui até 80 anos de idade, aqui 40 anos de idade, 20, 10, 5 e recém-nascido. Então, veja aqui, para o paciente até, né, idoso, ela tem uma descida até depois, né, porque a gente tem a ação aí da gravidade, né, nos idosos, do que no indivíduo adulto saudável, né, dentro aí da sua idade entre 40 anos e 20 anos, tá bom? Então, isso é uma das coisas que a gente precisa considerar, por exemplo, quando a gente vai fazer estímulo de fúrcula, né? O estímulo de fúrcula para estimular a tosse, então, do paciente, né? Que a gente faz um estímulo nessa região. Dependendo da idade do paciente, a gente pode, então, levar isso em consideração, ok? Bom, a próxima característica que nós vamos falar é com relação, nós falamos então, né, das vias aéreas superiores, e agora nós vamos falar com relação à característica do diafragma, tá? Deixa eu só ver aqui especificamente, deixa eu voltar. Aqui. Tá.
a gente vai falar, antes da gente falar do diafragma, nós vamos falar sobre a movimentação, né? O deslocamento, então, o que acontece quando a criança ela inspira ou expira, quando ela é criança e quando ela é um paciente adulto, né? E aí depois a gente vai falar, em seguida, nós vamos falar sobre a diferença, então, de musculatura do diafragma comparado, né? Quando nós comparamos a criança recém-nascida, prematuros, e o paciente adulto, tá? Bom, vamos lá, então. Informações importantes que nós vamos considerar. Informações importantes que nós vamos considerar aqui, com relação à inspiração e à expiração. Só voltando aqui na figura, né, que a gente ia falar da laringe, que nós falamos que ela é mais superior e anterior. A gente já tinha falado aqui da região occipital, né, que é proporcionalmente maior com relação à cabecinha do paciente e que isso predispõe, né, fechamento da via aérea. Outra condição com relação às vias aéreas superiores é a posição da epiglote, que ela é uma epiglote mais cefálica, então também mais anterior, ela é mais alongada e mais flexível, então ela é mais colabável. Em situações, por exemplo, de obstrução de via aérea ou aspiração de corpo estranho, né? Isso é um predisponente também ao paciente evoluir com insuficiência respiratória. E, além disso, né, a criança, ela tem uma frouxidão ligamentar com relação às articulações, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, das articulações da coluna cervical, né? Qualquer tipo de articulação, ela vai se desenvolver extraútero, né? Alguns ossos, a ossificação, enquanto ele vai se desenvolvendo, o principal estímulo, né, para a ossificação extraútero é a descarga de peso, né? Então, o desenvolvimento neuropsicomotor adequado desse paciente para ele conseguir, então, ir tendo o desenvolvimento do seu tônus, né? E garantindo, então, a segurança articular, tá? Então, aí aqui a gente finaliza essa figura e nós vamos, então, falar sobre a característica de inspiratória, né? Como acontece o deslocamento de ar, né? Comparando, então, o neonato e o adulto. Então, aqui a gente tem na posição de repouso, né, um neonato e um adulto. Na posição de repouso, o que a gente observa? A gente observa que as costelas, né, elas são costelas horizontalizadas, diferente das costelas do adulto, que são costelas verticalizadas, diagonais, né? Essa posição das costelas do adulto é uma posição que favorece biomecanicamente ao deslocamento, né, articular aqui das costelas entre as cartilagens costais e o externo e também a coluna cervical, na hora que o diafragma contrai e desce, né? O movimento biomecânico das costelas, então esse formato em diagonal, ele favorece, ele proporciona, né, o maior deslocamento do tórax, então o que a gente chama de deslocamento antero-posterior, né? E, então, entrada de fluxo aéreo aí para as vias aéreas. Quando nós estamos falando, então, do recém-nascido, a gente tem costelas horizontalizadas. Então, essa horizontalização de costelas, ela prejudica, de certa forma, o deslocamento, né? Como eu disse, quando o diafragma ele contrai, e o deslocamento dessas costelas, né? Para garantir, então, uma entrada de ar efetiva, tá? Esse movimento das costelas com relação, né, à inclinação da costela e à contração do diafragma é o que a gente chama de movimento de alça de balde, que muito provavelmente vocês já ouviram falar em algum momento aí dos estudos de vocês, né? Então, a gente tem um movimento de alça de balde desfavorecido no recém-nascido ou na criança pequena por conta da posição das costelas e também por conta da característica do diafragma das crianças, que nós vamos falar logo a seguir,
tá? Outra coisa que a gente precisa salientar aqui é que as cartilagens costais, né, que unem as costelas até o externo, elas ainda não são totalmente ossificadas, o que faz com que, né, até que a extremidade, ó, do externo, que a gente chama de processo tifoide, né, ela também não é ossificada, o que proporciona para esse paciente uma maior complacência torácica. Aqui no adulto, a gente já tem, né, um tórax menos complacente, porque a gente já tem, então, essas cartilagens costais ossificadas e, consequentemente, um movimento biomecânico muito mais efetivo para garantir, né, durante a inspiração, a entrada de um fluxo de ar inspiratório adequado, tá? A gente sabe que não são só as costelas que se movimentam, a gente tem também o movimento da clavícula, né, dentre outros fatores que são importantes, mas aqui nós vamos falar resumidamente, tá, do movimento, então, aí do desfavorecimento do movimento de alça de balde para os recém-nascidos e crianças, principalmente lactentes, né, até 2 anos de idade, tá? Bom, então aqui a gente considerando uma posição de repouso, né, em que na posição de repouso eu tenho essa figura, né, acima, em que eu tenho um diâmetro, né, do tórax, tanto no paciente neonatal quanto no paciente adulto, e aqui embaixo eu tenho outro diâmetro, né? Então, considerando quando o paciente ele vai fazer inspiração, eu tenho a contração do diafragma e o deslocamento do diafragma para baixo, ou seja, no sentido caudal. Quando eu tenho esse deslocamento do diafragma no sentido caudal, é porque eu estou tendo uma contração do diafragma e, consequentemente, entrada de fluxo inspiratório, que a gente chama de inspiração, né? Para o paciente neonatal, né, a gente tem a fixação, vamos dizer assim, né, que a gente chama de zona de aposição, ou seja, a forma como o diafragma ele está inserido na caixa torácica, ele está inserido de uma forma que também desfavorece essa descida do diafragma de forma efetiva, tá? Então, aqui no adulto, ó, a gente tem, né, uma situação de repouso e depois uma situação final de contração diafragmática, em que ele tem um deslocamento, mas esse deslocamento é favorecido pela biomecânica tanto das costelas, né, quanto da constituição do diafragma. Na criança, a gente não tem esse favorecimento biomecânico, pelo contrário, a gente vai ter, então, dificuldade com relação a um tórax muito complacente, porque nós não temos ossificação das cartilagens costais, a quantidade de fibras, né, resistentes à fadiga, que são poucas, comparativamente a um adulto, e, além disso, a zona de aposição do diafragma, em que esse diafragma ele tem que se deslocar mais para garantir uma inspiração mais efetiva para o paciente pediátrico, especificamente para o paciente neonatal, tá? Até os 2 anos de idade, principalmente. Então, aqui a gente tem uma figura que mostra qual é a evolução, vamos assim dizer, tá? Da conformidade do tórax desse paciente com relação à idade. Então, quando a gente olha, né, essa figura, aqui quando ele é um feto, né, até 7 meses, depois quando ele é termo, depois com 5 meses, depois com 3 anos e meio e depois quando ele é adulto. A gente olhando um paciente de cima, né? Então, esses são os contornos ósseos da caixa torácica em diferentes idades e olha, né, como essa caixa torácica ela vai se modificando, né? A gente tem uma caixa torácica que antes ela era bem arredondada e depois ela passa a ter um achatamento. Esse achatamento, né, ele também proporciona, né, uma vantagem biomecânica com relação à inspiração e expiração que as nossas crianças não têm. Então, lembrar que todas essas desvantagens biomecânicas, né, anatômicas e fisiológicas, elas são esperadas para o nosso paciente. Elas são esperadas, a gente precisa saber que elas são esperadas, mas a gente precisa considerar
que por elas terem, né, essas características e essas particularidades, elas evoluem com instabilidade e insuficiência respiratória, em parada respiratória mais rápido, tá? Por isso que criança descompensa muito rápido, tá? Então, aqui mais um fator para auxiliar esse paciente a ter insuficiência e evoluir com insuficiência respiratória mais rápido do que um paciente adulto ou uma criança grande. Bom, aqui, né, levando ainda em consideração o que a gente falou com relação ao diâmetro de tórax, né? Então, o deslocamento, a gente falou então dos contornos, né? E aqui a próxima figura a gente está falando do deslocamento do diafragma. Então, aqui tem, né, a posição de repouso, ou seja, quando ele está entre ins e ex. Começou a inspiração, então o diafragma ele se desloca, né? Ele faz a contração e se desloca de forma cefálica. E lembrar que ele é desfavorecido em neonatos por conta da zona de aposição do diafragma, ou seja, esse diafragma ele tem que se deslocar mais do que o deslocamento do diafragma do paciente adulto, tá? E além disso tudo, né, tem mais uma característica desfavorável, que são as quantidades de fibras do tipo 1 na composição do diafragma, que são fibras resistentes à fadiga, tá? Esse trabalho, ele é um dos primeiros trabalhos que observaram isso, né? Uma tabela de um artigo, que foi um dos primeiros trabalhos que observou, então, essa diferença da relação entre fibras do tipo 1 e diferentes idades, e foi um trabalho que fez análises pós-óbito de paciente, tá? Então, vejam aqui, ó, na primeira coluna, né, que é a coluna de idade, em que ele analisou pacientes de 24 semanas de gestação, 27, aqui 27 de novo, depois vem 28, 30 semanas, 32, 37, 8 dias de vida, mais um paciente termo, depois 10 dias de vida, 3 semanas de vida, 4, 6, 8 e 10, tá? Então, foi um estudo que analisou alguns pacientes e analisou as fibras, né, a quantidade de fibras do tipo 1 nesses diferentes pacientes. E olha que interessante o que ele observou. Ele observou que pacientes de 24 semanas tinham 6,5, né, aí na escala de referência deles, de fibras do tipo 1, 27, 10,2, 27 aqui, lembrando que aqui tem diferença com relação ao gênero, né, então aqui masculino e aqui depois feminino, mais 6,2, 9,8. E vejam então, né, que um paciente aqui termo, comparativamente a um paciente pré-termo, um paciente pré-termo de 24 semanas tem 6,5% de fibras do tipo 1, enquanto que um paciente termo tem 24,8%. Ou seja, além disso tudo que nós falamos, né, da constituição de costelas, de vias aéreas superiores, a gente ainda tem também uma característica desfavorável quando esse paciente entra em insuficiência respiratória, ele cansa muito rápido porque ele não tem fibras do tipo 1 no diafragma suficientes, né, para resistir à fadiga que ele vai ser imposto. Com o passar do tempo, né, esse paciente ele vai então fazendo, né, ele vai adquirindo mais fibras do tipo 1. Então, em recém-nascidos, a gente considera em recém-nascidos termo que o paciente tem 25% de fibras do tipo 1 e 75% do tipo 2. E com o tempo isso vai, né, se tornando proporcional. O paciente adulto ele tem 75% de fibras do tipo 1 e 25% de fibras do tipo 2, né, diafragmática. E quanto mais prematuro esse paciente for, menos, né, menor é a quantidade de fibras do tipo 1 que ele vai ter, maior vai ser, né, a predisposição dele evoluir com insuficiência respiratória por essa questão também, tá? E a última característica relacionada às vias aéreas superiores é a constituição da traqueia. Então, a gente sabe que a traqueia, ela
a continuação, então, das vias aéreas superiores, né? E a gente tem, então, a formação de arcos cartilaginosos. E esse conduto, né, ele vai se dividir no brônquio-fonte direito e no brônquio-fonte esquerdo. O brônquio-fonte direito, ele é como se fosse uma continuação da traqueia, e o brônquio-fonte esquerdo, ele é mais inclinado. Essa característica também acontece na criança e se mantém no adulto, né? Tanto que tanto na criança quanto no adulto é muito comum quando o paciente é intubado e esse tubo é muito introduzido, é o que a gente chama de intubação seletiva para o brônquio-fonte direito, né? Então a gente ventila só o pulmão direito e o pulmão esquerdo fica sem ventilar. Quando a gente traciona essa cânula e coloca na posição adequada, a gente consegue ventilar os dois pulmões, tá? Bom, o que é de diferente, então? Se não é a posição do brônquio-fonte é igual, o que é diferente, então, para esse paciente, né? Considerando os pacientes até 2 anos de idade. É que eles não têm, né, ainda desenvolvidos todos os arcos cartilaginosos, todos os anéis cartilaginosos da traqueia. Então, essa traqueia, ela não tem, né, uma estrutura, então ela é facilmente colapsável. Então, qualquer, né, infecção viral ou bacteriana, ou qualquer obstrução, né, aspiração de corpo estranho, essa traqueia ela é facilmente, né, maleável e também é mais um fator que esse paciente evolui com insuficiência respiratória muito rápido, tá? Bom, aí a gente finaliza as vias aéreas superiores e nós vamos para as vias aéreas inferiores. Importante a gente pensar aqui que são fatores que vão se somando, tá? E esses fatores somados é um recém-nascido, né? Que a gente vai precisar entender que isso tudo é esperado para ele, mas que, né? Eu também preciso facilitar de alguma forma, né? Então, ele tem tudo isso, é esperado, mas eu tenho algumas formas de facilitar ou de melhorar, né, todas essas características que são desfavoráveis aí para a respiração dele, tá? Com relação às vias aéreas inferiores, esse gráfico aqui também é do livro do Postiot, que ele mostra, então, a relação entre a idade da criança, que está aqui embaixo, né, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, e com relação ao número de alvéolos, tá? Então, a gente sabe que a fase de não vou conseguir falar. A aquisição de alvéolos, né, de área de troca gasosa, ela vai acontecer, ela é crescente, né, depois do nascimento. Alveolarização, consegui. Ela é crescente, né? Ela é mais rápida até de 6 a 8 anos de idade e depois ela é mais lenta até em torno de 20 anos de idade. Então, quando a criança nasce, ela nasce com a estrutura e a anatomia do sistema respiratório formadas, mas essa criança ela ainda vai adquirir, né, área de troca gasosa, superfície de troca gasosa, ainda com a aquisição e o aumento do número de alvéolos, tá? Então, isso acontece até uma certa idade, né, aqui em torno, então, de 6 a 8 anos, e depois ele estabiliza, tá? Então, esse crescimento rápido de ganho de alvéolos, o desenvolvimento rápido de alvéolos é até em torno de 8 anos de idade, ok? Bom, é importante a gente dizer também, se for um recém-nascido prematuro, a gente tem a questão, né, do surfactante, que é produzido pelo pneumócito tipo 2, que é uma célula pulmonar, né? A gente tem o pneumócito tipo 1, que é uma célula estrutural do alvéolo, que forma a estrutura do alvéolo, e o pneumócito tipo 2, que é a célula responsável pela produção, né, e excreção do surfactante. O surfactante, que é aquela substância, né, formada por proteínas e lipídios, que ajuda na estabilidade alveolar e não permite que o alvéolo se colabe. Quando nós estamos considerando pacientes prematuros, dependendo da idade gestacional desse paciente,
a produção de surfactante ela não é eficaz, né? Ela não tem uma produção significativa, então esse paciente ele evolui com insuficiência respiratória logo após o nascimento. Geralmente, né, dependendo da idade gestacional, principalmente pela deficiência de surfactante, e aí vai ter a necessidade de reposição de surfactante exógeno, que é feito pela equipe médica e a gente auxilia esse procedimento, tá? Geralmente é muito eficaz, né? O paciente pode receber até 3 doses de surfactante exógeno e tem técnicas, né, para serem feitas. A gente pode falar disso aqui depois, das técnicas invasivas, não invasivas, mas geralmente são técnicas que são eficazes para a resolução desse tipo de insuficiência respiratória após o nascimento, tá bom? Essa outra figura aqui, ela mostra, né, a divisão de volumes e capacidades pulmonares, considerando, então, um paciente qualquer, tá? Então, a gente falando aqui de todos os volumes e capacidades, então, a gente tem a capacidade pulmonar total, né, que tá aqui do ladinho. Depois, a gente tem o volume de reserva inspiratória. Depois, a gente tem a capacidade vital, o volume de reserva expiratória, a capacidade residual funcional, o volume residual, faltou algum? E a capacidade inspiratória. E esse aqui, né, o volume corrente, então nós estamos respirando aqui em volume corrente, né, puxa e solta o ar, puxa e solta o ar. Se eu quero fazer uma inspiração, né, profunda, então eu faço... Eu chego até o volume de reserva inspiratório, né? Ou se eu quero fazer uma expiração forçada, eu chego no volume de reserva expiratório. Lembrando que o volume residual é aquela quantidade, né? Aquele volume de ar que vai ficar dentro, né, do seu sistema respiratório, independente se você consegue expirar todo o seu máximo aí ou não. Tá? Então, o volume residual é aquele volume que vai ficar dentro aí do sistema respiratório. Por que é importante a gente falar disso aqui, né? O lactente, ele tem, né, que é a criança até 2 anos de idade, ele tem um padrão de hiperinsuflação, o que a gente chama de hiperinsuflação fisiológica. Essa hiperinsuflação fisiológica, ela é exacerbada por patologias obstrutivas, principalmente. Então, bronquiolite viral aguda, né? Pneumonia, patologias que vão causar, então, obstrução, né, nesse paciente. E essa obstrução faz com que esse paciente ele tenha uma dificuldade de exalar o ar, de soltar o ar, tá? Mas, levando em consideração aqui crianças, o que a gente precisa entender? Que as crianças, né, lactentes até 2 anos de idade, elas têm, então, um padrão hiperinsuflativo fisiológico, tá? E o volume corrente dessas crianças, ele está deslocado no volume de reserva inspiratória e isso, consequentemente, aumenta a capacidade residual funcional. Então, o volume corrente aqui que eu tô falando que é esse pretinho maior, né? O volume corrente, então, ele está deslocado para o volume de reserva inspiratória, né? Como tá aqui na tracejada, e, consequentemente, isso aumenta a capacidade residual funcional. Então, isso justifica o porquê que o paciente lactente, ele tem um padrão hiperinsuflativo e, além disso, ele precisa ter uma frequência respiratória maior para garantir as trocas gasosas, né, com um volume pequeno, tá? Então, pensando em ventilação mecânica, esse conceito é extremamente importante, tá? Porque quando esse paciente ele está com alguma patologia, essa mecânica ela está muito mais acentuada, né? Então ele fica muito mais hiperinsuflado. A chance desse paciente fazer auto-PET, por exemplo, na ventilação é enorme, né? Então o manejo de ventilação mecânica também tem tudo a ver com o que a gente está falando, ok? Bom, então lembrar que o recém-nascido ele tem uma anatomia alveolar imatura, como a gente falou lá anteriormente, ele vai ter o desenvolvimento dos alvéolos até em torno de 6 a 8 anos de idade.
Os sacos alveolares do recém-nascido ainda são espessos, né? E ainda mais se ele não tiver a presença do surfactante de forma adequada, que nem nós falamos também anteriormente. Além disso, ele tem um interstício pulmonar com menor quantidade de elastina, então ele tem mais dificuldade, né, com relação à expansão desse pulmão, ou seja, eu tenho uma complacência de tórax aumentada, mas eu tenho uma complacência pulmonar no recém-nascido diminuída. Então, eu tenho um tórax mole com um pulmão duro, tá? E se eu tiver deficiência de surfactante, esse pulmão vai ficar mais duro ainda, de eu conseguir manejar na ventilação mecânica, por exemplo. Tem menor capacidade residual funcional, como a gente falou anteriormente, e, consequentemente, ele tem um volume crítico de fechamento da via aérea maior e uma maior tendência ao colapso das vias aéreas. Então, em lactentes, a gente tem que ter muito cuidado com as técnicas expiratórias forçadas, tá? Falo bastante disso para vocês lá no curso, que tá quase para sair aí o próximo lançamento, né? A gente tem uma novidade bem importante, acompanha aí nas redes sociais, com relação ao curso, que a gente aumentou mais a carga horária, né? Aumentei um módulo e tá bem legal, tô finalizando tudo aí para vocês, vai estar ficando bem interessante, tá? Mas é super importante a gente considerar isso, tanto, né, no atendimento de fisioterapia respiratória no geral. Se esse paciente, ele está tanto na enfermaria, no ambulatório, né, numa consulta domiciliar, qualquer tipo de assistência, eu preciso ter isso muito bem desenhado para eu conseguir indicar a técnica adequada e não prejudicar mais esse paciente, ok? Outra característica de via aérea inferior é que os recém-nascidos e lactentes, eles não têm o desenvolvimento adequado da ventilação colateral. O que é ventilação colateral? É a comunicação entre os alvéolos, né? Então, aqui, ó, na situação, aqui no A, a comunicação entre os alvéolos é o que a gente chama de poros de Kohn. Aí tem a comunicação entre o bronquíolo e o alvéolo e a comunicação entre o bronquíolo e o bronquíolo. Então, nós temos 3 tipos de comunicação, ventilação colateral. Poros de Kohn, canais de Lambert, canais de Martin. Isso, no adulto, é totalmente desenvolvido. Então, justifica, por exemplo, a gente fazer técnicas, né, de expansão pulmonar, como bloqueio torácico, como compressão-descompressão, tá? No lactente, não justifica, porque ele não tem ventilação colateral. Não adianta eu fazer um bloqueio torácico se ele não tem ventilação colateral para me auxiliar, tá? Então, mais um porquê que a gente precisa entender e compreender a anatomia específica do recém-nascido e do lactente principalmente. Essa figura, ela também é do Postiot, tá? Então, se você quiser estudar isso mais profundamente, é só ir lá no livro dele, Fisioterapia Respiratória Pediátrica, que tem bastante informação lá também. Ou então, tem também, né, no e-book de técnicas de fisioterapia respiratória e no curso que já está saindo, de fisioterapia respiratória em pediatria e neonatologia. Deixa eu ver. Tá programado para sair em setembro, hein? Já dei o primeiro spoiler aqui. Ok? Bom, espero que vocês, que tenha sido aí de alguma forma esclarecedor, né, sobre esse tema. É um tema que eu gosto muito de falar com vocês. Eu gostaria de pedir novamente, se você não se inscreveu, né, no canal, faça sua inscrição, ative as notificações para você receber as informações aí de forma privilegiada. Assim que eu postar qualquer coisa aqui no canal, você já vai ser notificado. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, tá? Coloca aí o seu curtir, o seu gostei. E se você ficou com alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários, tá? Que a gente vai trocando informação. O objetivo aqui desse canal, como eu já disse anteriormente, é trocar conhecimento com vocês e levar conhecimento de qualidade baseado em evidências científicas para a maior quantidade de fisioterapeutas pediátricos e neonatais possíveis, tá? Obrigada pela presença de vocês aqui na aula de hoje
e eu encontro vocês na próxima aula daqui a 15 dias. Enquanto isso, me acompanhem lá no Instagram, @AlessaCastroRibeiro, que eu tô colocando bastante conteúdo sobre fisioterapia respiratória lá também, tá bom? Uma boa semana para vocês, até mais, tchau, tchau!